que habitaram a terra, é possível perceber a cruz. Mas a sua forma mais antiga está registrada na Índia, ainda que dela não tenha procedido a cruz. Mas na verdade foi lá que se encontrou o registro mais antigo da cruz. No Império Romano, no tempo de Jesus, a cruz era sinônimo de dor. Era instrumento, na verdade, de tortura. Os grandes criminosos morriam crucificados na cruz. Os irmãos se lembram daqueles ladrões lá na cruz? O ladrão Dimas, que se arrependeu, falou assim: olha, falou para o outro, você fica quieto aí, porque nós fizemos por merecer essa morte de cruz, mas este Jesus, ele não fez por merecer. O fato é, meus irmãos, que a morte de Jesus na cruz fez com que a cruz se tornasse a marca do cristianismo, assumindo assim alguns aspectos psicológicos no tocante à construção desse símbolo. E eu quero compartilhar com os irmãos em linhas gerais sobre esse aspecto psicológico no tocante à construção do símbolo. Aspecto de número 1, a cruz de Cristo é um símbolo de vergonha e dor. A morte na cruz simbolizava ultraje. Só morria na cruz os piores homens. E interessante notar que as cruzes não eram feitas dentro das cidades. As cruzes eram feitas fora dos muros da cidade, porque era um local de dor, um local de ultraje, um local de vergonha. Nesta cruz, que foi local de dor, local de vergonha, que simboliza ultraje, o meu Salvador e o seu Salvador. Diz-nos o texto que, para os judeus, isso é um escândalo. Na verdade, os judeus esperavam o Messias com poderes sobrenaturais, alguém que jamais fosse amaldiçoado por Deus e jamais morresse na cruz. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da Galácia, no capítulo 3, verso 13, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição. Cristo te resgatou da maldição. Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no meu lugar, no seu lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso, aquele Cristo na cruz do Calvário era vergonha e era escândalo para os judeus. Mas não somente para os judeus. Nós lemos no texto que, além de escândalo para os judeus, era loucura para os sábios, para os gregos. Os gregos queriam, na verdade, alguém sábio. No período de Jesus, dominava os pensamentos os gregos. Os gregos, na verdade, foram fantásticos. Grande parte das suas ponderações intelectuais são frutos do trabalho intelectual dos gregos. Mas os gregos escarneciam de Jesus, porque segundo eles Jesus não era sábio e não tinha poder para se salvar da morte. Mas aquela morte de Jesus, naquele instrumento de vergonha e dor, trouxe a salvação para mim, trouxe a salvação para você. Mas além de ser um símbolo de vergonha e dor, o segundo aspecto que o texto pode nos sugerir é que a cruz é o símbolo da revelação de um Deus amoroso, um Deus que me ama e um Deus que te ama. Lá no livro do Gênesis, o livro dos princípios, nós vemos antes da queda Deus se relacionando com o homem. Diz-nos o escritor de Gênesis que toda tarde, o que Deus fazia no jardim do Éden? Deus passeava e ali se encontrava com Adão. Ele revelava o seu amor para Adão. Revelou o seu amor para você: Adão, não é bom que você viva só. Eu vou fazer uma ajudadora para você, para que esteja do seu lado, revelando o seu amor. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? O mesmo texto que diz do amor incondicional de Deus antes da queda, revela também a queda do homem. Revela também o pecado entrando na humanidade, o pecado entrando na minha vida, o pecado entrando na sua vida. O Deus revelado se tornou um Deus ad escondidos, ou seja, um Deus que se revelava a Adão se tornou
Mas, meus irmãos, eu disse que Deus se revelou no seu amor incondicional através da cruz do Calvário. Por isso Deus então separa o povo por meio do qual toda a humanidade iria conhecer Jesus. Sendo que no seu encontro com o povo, antes da vinda de Jesus, havia um lugar chamado Santo dos Santos. E aquele Santo dos Santos era dividido por uma cortina. Os irmãos podem pensar na cortina da casa dos irmãos, mas não era uma cortina como a da casa dos irmãos. A cortina dos Santos tinha uma espessura equivalente a quase 2 centímetros de pano. E só uma vez por ano entrava o sumo sacerdote. Deus passou a se revelar num local restrito e apenas para uma pessoa. Deus passou a se revelar apenas para uma pessoa e para que por meio dela Deus fosse revelado à humanidade. Mas isso não era propósito de Deus para a minha vida e nem para a sua vida. Deus quer se relacionar conosco livremente. Por isso, na cruz do Calvário, Deus revela através de Jesus o seu amor incondicional. Na cruz, Deus tornou-se novamente revelado e compreendido, não através da força, porém uma exibição de amor que se dispõe a sofrer pela humanidade. Deus se dispôs, através do seu Filho Jesus, sofrer por mim e por você. Sabe de uma coisa, meus irmãos, eu tenho lido sobre evangelismo. Eu tenho visto ultimamente que as nossas pregações evangélicas têm se resumido a apenas qualidade de vida. Muitos pregadores têm apenas dito: venha para Jesus que você vai ter a sua vida transformada. Mas nenhuma mensagem do século XXI tem mostrado que o ser humano precisa de Jesus ainda que a sua vida não mude. Porque Paulo fala aos Romanos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você não tiver um encontro com Jesus, meu querido, a sua vida pode ser confortável, mas ainda assim não é o bastante para que você, no futuro próximo, possa continuar vivendo uma vida agradável. Porém, o terceiro aspecto da cruz de Cristo como marca do cristianismo é que a cruz de Cristo é o símbolo da reconciliação. Se antes nós havíamos sido destituídos da glória de Deus por causa do pecado que eu e você cometemos em algum momento de nossas vidas, o apóstolo João, escrevendo o seu livro, o seu evangelho, no 3º capítulo, verso 16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, meus irmãos, a cruz também é o símbolo de reconciliação. Na cruz, Deus oportunizou a todo aquele que desejar uma outra chance. É facultado a nós a oportunidade de ter o nosso relacionamento novamente, com Deus, através da reconciliação, pelo instrumento de dor chamado cruz. Mas em quarto e último lugar, o quarto aspecto da cruz de Cristo simboliza a restauração. A palavra restauração significa pôr de novo na antiga condição. Qual era a antiga condição do homem? Um relacionamento íntimo com Deus. Como eu disse, diz o texto de Gênesis que Deus vinha visitar Adão toda a tarde. Deus deseja nos visitar toda hora, a todo momento, mas faz necessário uma reconciliação e a partir da mesma uma restauração. Caso você já passou pela reconciliação através da entrega da sua vida a Jesus, você pode ser considerado, que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A minha oração nesta noite é que a cruz de Cristo, símbolo de vergonha, símbolo de dor, seja também um símbolo de reconciliação e restauração das nossas vidas. Há um hino que diz: quero estar ao pé da cruz. Ah, meus irmãos,
Como? Ao pé da cruz nós somos abençoados. Como ao pé da cruz passamos a ter vida. Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas mazelas espirituais. Mas o castigo que Ele levou nos trouxe a paz.